Muito boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde, queridos irmãos de tantas outras igrejas que participam conosco, que tomam parte no nosso culto, no nosso encontro, todas as tardes, acompanhando o nosso Pão das Três. Hoje, dia 11 de janeiro, mais uma edição do nosso Pão das Três. O alimento espiritual de todas as tardes, um encontro promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, sob a direção dos seus pastores, pastor Israel, pastor Márcio, pastor Júnior, e a gente vem se revezando desde o começo da pandemia, o ano passado, procurando trazer refeições espirituais, alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E também trazer momentos de adoração através do cântico, né? E momentos de orações que fazem parte da vida de todos os crentes, sem dúvida nenhuma. Então sejam todos bem-vindos. Geralmente alguns colegas também aparecem aqui, alguns pastores amigos nossos, quando tem algum tempo, tomam parte desse nosso encontro, que nos dá também muita alegria. São colegas muito queridos, homens muito responsáveis também para com o reino de Deus. Então, nosso bem-vindo também aos pastores que costumam participar, acompanhar o nosso trabalho, familiares nossos, né, que acompanham também os nossos trabalhos. A grande parte da minha família está em Pernambuco, Fortaleza, Maranhão. Aqui mesmo só tem a minha família nuclear, mas muitos familiares acompanham também. Bem, nós temos estudado o livro de Apocalipse, já estamos chegando aí ao fim, hein? Hoje estamos no capítulo 21, a partir do verso 9, a Nova Jerusalém. Eu coloquei o título da nossa reflexão hoje, né, do nosso encontro, eu coloquei Vou preparar-vos lugar. Aí, na hora da nossa reflexão, eu vou explicar, mas talvez vocês já estejam vendo o tema. Mas estamos estudando a Nova Jerusalém, que está em Apocalipse capítulo 21, e envolve os versículos, a partir do verso 9 vai até o verso 27. A rigor, vai até o capítulo 22, verso 5. Mas a gente vai se limitar, o assunto é muito longo, são muitos detalhes, e o nosso tempo não é tão grande assim, porque isso traria uma série de dificuldades para as pessoas acompanharem também. Então, meus irmãos, muito bem-vindos. Quero orar nesse instante, dedicando o nosso tempo, esse tempo que vamos passar juntos, quero dedicar ao Senhor em oração. Ó Deus bendito, nosso amado Pai, louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos pela bênção de mais um dia que Tu nos concedes, que acrescentas à nossa vida, e também pela oportunidade neste dia de ter mais uma edição do nosso Pão das Três, termos esse encontro de alegria, encontro precioso, encontro de edificação, encontro de louvor a Deus. Rogamos a Tua direção, o Teu cuidado, rogamos que o Teu Santo Espírito venha nos auxiliar a compreender a Tua palavra, Senhor, tão profunda e nós tão pequenos, tão incapazes. Dependemos mesmo do auxílio do Teu Santo Espírito para nos dirigir na leitura e no exame da Tua santa e bendita palavra. Toma-nos em Tuas mãos e a cada um dos nossos queridos irmãos e amigos, é a oração que fazemos nesse instante. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Bem, costumamos cantar também, e é claro, vocês percebem, na medida do possível, a gente procura hinos
alusivos ao tema, ao texto. Eu quero cantar um cântico intitulado Nova Jerusalém. É um cântico do Grupo Elo, bastante antigo, e cantado pelo Jairinho, que já vive na glória, mas deixou muita coisa boa, né, em termos de música para a gente aqui. Então, é um hino antigo, fez muito sucesso na época, então talvez você saiba. Quem souber, por favor, cante comigo. Em um novo caminho estou, graças ao grande Rei que vou, caminhando pra chegar e com Salvador estar. Ruas de ouro eu pisarei e do sol não precisarei, pois a glória do meu Deus a cidade iluminou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Sim, eu vou. Lá no céu dor não haverá, toda lágrima cessará, pois no reino de Jesus só existe amor e paz. E qual é tua condição? No Senhor já tens o perdão e a certeza de viver para sempre com o Rei. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Se eu vou. Apesar de todas as nossas falhas, nossos atos de desobediência, nosso sofrimento, nós estamos caminhando. Quem garante a nossa caminhada é Cristo Jesus. Ele é o caminho. Mas não é um caminho que se nos apresentou e disse, olha, agora o resto é com vocês. Não. É Ele que conduz o nosso passo, é Ele que nos admoesta, é Ele quem nos exorta, é Ele quem nos toma na mão para não ficarmos
para trás. O homem só fica para trás se quiser. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande pastor, o grande pastor da nossa alma, não nos larga. É só a incredulidade do homem, a apostasia, é bíblica, é que podem separar o homem de Jesus Cristo. Só. Mas aquele que está de fato em Cristo Jesus e tem em seu coração a palavra que é viva e que vivifica, esse está guardado. Garantia dada por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Bem, Apocalipse capítulo 21, abra sua Bíblia e vamos percorrer estes versos. Semana passada estudamos os 8 primeiros versículos. É claro que já no verso 2, a Nova Jerusalém é apresentada, mas o assunto é tratado a partir do verso 9. Ali foi uma apresentação, foi uma visão, mas a descrição vem a partir do verso 9 até o verso 27. Então, vou fazer a leitura e aí você acompanha e participa conosco. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente.
e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Que texto, hein? É cheio de figuras, de números, texto desafiador. Mas com humildade, né, sabendo que o conhecimento está aí ao nosso alcance, aquilo que pela misericórdia de Deus nos pode ser revelado. Não sabemos tudo, não saberemos tudo enquanto estivermos ainda dessa dimensão humana, mas Deus nos concede a graça de conhecer aquilo que realmente precisamos, aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. Bem, o texto trata da Nova Jerusalém, o texto trata ao mesmo tempo da Igreja de Cristo Jesus, né? Então, ela é uma cidade, é a Nova Jerusalém, e ao mesmo templo, né? Ao mesmo tempo, na verdade, seria o templo, mas templo propriamente dito, como nós imaginamos, como nós conhecemos, não haverá, porque esta cidade será a capital do mundo. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e Deus habitará nesta cidade, e os homens estarão diante do trono de Deus. Então não haverá necessidade de um templo como nós conhecemos. Que cidade maravilhosa, né? Muito interessante. O que é que nós vamos fazer com esse texto todo, que é tão rico, né? Eu pensei em trazer pelo menos 3 detalhes, 3 destaques, né, de todo esse texto, falando sobre a cidade, né, em si, né, os detalhes dessa cidade. Depois, um destaque ao muro da cidade, verso 17 em diante, e também as portas. Então, a cidade, o muro, as portas. Quero justificar primeiro o título que dei a este estudo. Dei o título Vou Preparar-vos Lugar, Palavras de Jesus Cristo, como você sabe muito bem, no Evangelho de João, capítulo 14, os primeiros versos, essa passagem, né? O mundo cristão, mundo evangélico, cristão evangélico, sabe muito bem, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Essa expressão de Jesus, né? Vou preparar-vos lugar, hoje em dia quase não se fala, mas eu me lembro de um tempo em que as pessoas perguntavam muito, questionavam muito se esse lugar Jesus foi para preparar. Ele está trabalhando, está preparando o lugar, né? Tem pessoas lá trabalhando, planejando, quer dizer, como uma construção que nós imaginamos aqui com pedreiros, com ajudantes, né? Com mestre de obras, com engenheiros e tudo mais. Vou preparar-vos lugar. E a necessidade mesmo de um preparo. Mas quando a gente lemos sobre esta cidade, esta visão maravilhosa de João,
Parece-me que as palavras de Jesus ganham sentido, né? Vou preparar-vos lugar, porque olha o tamanho da Nova Jerusalém. Olha o tamanho dessa cidade, né? Então vamos aos versículos que nos ajudam a verificar essas coisas. A cidade, o tamanho da cidade. Os versos 15 e 16, né, nós lemos assim. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Como isso traz tanta curiosidade para você e para mim, é claro que eu fui pesquisar para ver o significado desses números aqui. Em primeiro lugar, nossa atenção para essa cidade onde estará o trono de Jesus Cristo. Essa informação já nos traz vários pensamentos, conclusões extraordinárias. Ali estará o trono. Nós não teremos uma capital, né, política, com ministros, né? Nós não teremos um congresso, nós não teremos um senado, nós não teremos uma casa de deputados para elaboração, nós não teremos os 3 poderes, nós não teremos essa divisão. O trono é o trono de Deus. Lembram-se de quando nós estudamos a grande prostituta, né? a cidade pecaminosa? Também ali estava o trono da besta. Olha o contraste aqui. E de fato, a Nova Jerusalém é um contraste, né, com a grande Babilônia, a cidade da prostituição, a cidade que havia o trono onde Satanás julgava, né, o dragão, a besta, o falso Cristo. Ali era o lugar das grandes decisões, né, deste que dominava o mundo, no sistema em que nós conhecemos hoje, aqui. Mas esse texto nos traz, nos desperta, nos faz olhar para a grande mudança que este mundo vai passar. Já sabemos, haverá um novo céu e uma nova terra, porque a terra não existe mais, né? Desaparecem a terra e o céu, e depois o mar também já não existe, e depois há um novo céu e uma nova terra. Eu acredito até que é preciso uma nova terra para as dimensões da existência dessa cidade, a Nova Jerusalém, e para a vida que se segue ali. Tudo isso acontece, claro, depois do juízo final, né? Depois do milênio, juízo final, grande julgamento. E então estamos realmente caminhando, adentrando na eternidade com o nosso Deus. É aqui que as coisas se desenrolam, no adentrar a eternidade com Cristo Jesus. Então, procurei conhecer um pouco sobre estes números, e há números impressionantes, né? Olha, esses estádios, essa quantidade, né, de estádio que a medida que o anjo faz, né, 12.000 estádios. Isto representa, quando transformado em quilômetros, isto representa 2.200 quilômetros. Então, eu fiquei tentando verificar as distâncias entre cidades aqui no Brasil. Eu costumo fazer bastante isso quando vou viajar, né? Há aplicativos que mostram as distâncias entre as cidades.
Como eu sou do Nordeste, viajo para o Nordeste, verifiquei que uma viagem daqui de São Paulo para Aracaju, ela tem aproximadamente 2.200 quilômetros. Então você imagine uma cidade que começa daqui de São Paulo, nessa dimensão, e vai até o estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, e o texto informa aqui, como vocês observaram, devem ter lido também comigo, o texto informa que as medidas eram a mesma, o comprimento, a largura e a altura. Isso forma um cubo, né? Um quadrilátero, é um quadrado absoluto. Então, esse espaço todo é de comprimento, é de largura também e é de altura. O que significam 2.200 quilômetros de altura? Eu acredito que isso é que deve ter levado João a observar que parecia que a cidade descia do céu à terra, né? Pela altura, os seus olhos não deveriam alcançar o final de tudo isso, pelo menos em termos de detalhe, né? Porque se nós imaginarmos, por exemplo, uma torre qualquer que ultrapasse as nuvens, a gente já não pode mais acompanhar. Em algumas viagens de avião, o piloto, né, informa a altura e a velocidade. Alguns aviões, eles estão a uma altura de 9, 11 quilômetros. Então, vejam bem, é uma altura muito grande, que já ultrapassa as nuvens. 600 quilômetros da Terra até lá em cima é onde nós temos aqui a estratosfera, né? Passou disso, aí já vamos viver várias mudanças e então essa cidade ultrapassa esse limite. Já não é possível mais se viver ali em cima, nessa dimensão em que temos hoje. João fica espantado com o tamanho dessa cidade e para ele a cidade desce do céu, porque ela está plantada, é a Nova Jerusalém, e a sua altura perde-se de vista com essas dimensões. Isso tudo nos levaria a pensar em algumas coisas, né? Quando consideramos o tamanho dela, aí a gente começa a entender que no futuro, no céu, 144 mil, de que fala também o Apocalipse, é um pequeno grupo comparado a uma multidão que não se conta e o lugar que está preparado para essa multidão. Meus queridos irmãos, o número dos salvos será muito grande, muito grande. Hoje, o mundo caminha aí para 8 bilhões de habitantes no mundo inteiro. Mas alguns especialistas, né, eu pesquisei em um site que é muito interessante, se você tem essa curiosidade, eu visitei o site Consciência Cristã, e ele traz, primeiro, muitos artigos interessantes, né, para quem tem curiosidade sobre números, né, projeções, uma série de coisas. E ele trabalha, eles fizeram uma projeção, ali tem engenheiros, tudo gente da mais alta categoria, né, crentes em Cristo Jesus também. E eles começam a imaginar, olha, a gente quase que viaja, né, pensando nessa santa cidade, a Nova Jerusalém, onde estaremos com Cristo Jesus para a glória de Deus e para a nossa alegria perene. Mas imagine um espaço desse, quando projetado por uma engenharia séria, como fizeram os nossos queridos irmãos, ele é capaz de comportar
mais de 400 bilhões de pessoas. Porque nessa altura toda e nessa dimensão, se considerarmos os compartimentos que essa cidade pode ter, com acomodações para todas as pessoas, cabe de muita sobra o número de todas as pessoas que já habitaram e que já morreram até hoje e as que vão nascer e vão viver ainda até o fim de todas essas coisas. Aí nós começamos a entender, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Irmãos, eu nem entendo, sou apenas usuário, né, de tecnologia, sou usuário, né, e fraco ainda. Mas eu fico impressionado, por exemplo, com o chip. O que os nossos técnicos, cientistas conseguem criar de espaço em um pequeno chip, há espaço ali para você escrever o que você quiser escrever, fazer fórmulas, desenhos, caracteres. É muito espaço que se cria em função dos recursos tecnológicos hoje em dia. Agora imagine a criação daquele que está acima de toda a ciência, de toda a tecnologia. O nosso amado Senhor Jesus Cristo garantiu-nos lugar e lugar para todo aquele que crê. O que você precisa fazer, né? O fato de haver lugar disponível, isso não é garantia de entrada, né? Você precisa crer em Cristo Jesus para adentrar o portão da eternidade. Bem, o verso 17 em diante fala sobre o fundamento dos muros. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E daí para frente ele fala sobre, aqui na minha versão diz a fábrica, quer dizer, os elementos de que se constitui aquele muro. Algumas pessoas imaginam que essa medida é a medida da largura do muro, outros imaginam que é a altura do muro. Eu tenho a inclinação de pensar que quando se mede um muro, se mede a altura. E então, até porque se fala sobre as portas, etc. Então, o muro, esse muro é de 70 metros. Aqui ele fala 144 é a medida que ele apresenta para o muro. Ele fala em côvados, e isso seria o equivalente a uns 70 metros, mais ou menos, né, a altura desse muro. Com os detalhes, né? O muro com as suas colunas e as suas portas. Nas portas estão os nomes das 12 tribos de Israel, e nas colunas dos muros os nomes dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. O que nos traz um detalhe interessante, uma lição interessante. A cidade tem portas para todos os lados. Ela é um quadrado com portas para todos os lados. 3, 3 e 3. Para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Essas portas vivem abertas permanentemente. Eu, sem dúvida nenhuma, né, penso, e você também pensa, que já que essa cidade é também o tabernáculo de Deus com os homens, o que poderíamos concluir assim, ela equivale ao templo. Então, ela tem portas e as suas portas são permanentemente abertas. Não se fecham de noite porque não há noite. Então, se a gente imaginar uma igreja com as suas portas
permanentemente abertas para receber todas as pessoas cujos corações se inclinam para crer na pessoa de Cristo Jesus. Então, há duas coisas que a gente pode pensar aí, considerando as portas e considerando os anjos que estão de guarda, né? A porta aberta significa que todos podem adentrar. A Bíblia inteira mostra que a condição para entrarmos os portais celestiais é pela fé em Cristo Jesus. É exigido do homem que deseja ir ao céu, portanto, habitar a Nova Jerusalém, a cidade santa, o tabernáculo de Deus com o homem, viver com Deus por toda a eternidade. A Bíblia inteira aponta para a necessidade de conversão, ter fé em Cristo Jesus. A Bíblia não fala do homem bom, a Bíblia não fala do homem com seus valores, não é o homem trabalhador, não é o homem responsável, não. É o homem que crê em Cristo Jesus e o recebe como Salvador e Senhor da sua vida. Esta é a condição, dentro da justiça de Deus, para tornar o plano da salvação igualmente a todos os homens. É impressionante como o plano de Deus para a salvação do homem é um plano perfeito. Alguns homens poderiam ser melhores que outros, se considerarmos, por exemplo, as obras como sendo um elemento que pode trazer qualidade ao homem. Alguns homens, pela riqueza que têm, poderiam fazer muitas boas obras e então conquistariam em primeiro lugar o seu lugarzinho no céu. Mas não, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja velho, seja novo, a condição é que o homem creia em Cristo Jesus como o seu Salvador. A porta está aberta. Ela é aberta para todos, mas há anjos guardando. Bem no finalzinho do texto que nós lemos, a Bíblia registra que ali não pode entrar absolutamente nada que possa prejudicar a comunhão de Deus com o homem, com Deus e com o homem. A comunhão dos homens entre si, a comunhão do homem com Deus. Nada que possa contaminar, prejudicar, impedir, denegrir, nada pode entrar. Então a gente pensaria numa igreja aberta para todos, mas não aberta para tudo. O que nos faz imaginar um contraste entre essa igreja, finalmente, o tabernáculo de Deus com o homem, o que será a igreja e o que é a igreja hoje. A igreja, por ser conduzida por homens, embora salvos, mas homens. Então nós cometemos muitos erros. É muito provável que no nosso zelo, na nossa administração, qualquer pastor há de convir, pelo menos, a possibilidade de que algumas vezes nós tiramos da igreja, excluímos. Bom, eu sei que isso merece uma análise mais profunda, né? Excluir não é tirar a pessoa do corpo de Cristo, mas é como se fosse uma figura disso, né? E às vezes, pela falta de capacidade de conhecer tudo, nós podemos ser injustos quando deixamos que algumas pessoas entrem na igreja. E podemos ser injustos também quando tiramos alguém da igreja. Deixamos entrar quem não devia e às vezes impedimos entrar quem devia entrar. Isso faz parte das limitações, a gente sofre por isso. Eu, como pastor, já tomei decisões com a igreja, sem dúvida nenhuma. É uma igreja batista, então não tomo decisões sozinho, a não ser pequenas decisões administrativas, mas muitas vezes nós ficamos sofrendo com algumas decisões que tomamos e passamos a vida inteira
sem saber se foi a melhor decisão possível. É inerente ao homem. Mas naquelas portas estarão os anjos do Senhor, guardando. Não entrará nenhum mal, e nem ninguém que pudesse fazer o mal. Já estaremos num período em que o homem, o perdido, já foi para o inferno, né? Satanás já foi jogado, a morte já não existe. Mas tudo isso aqui é um símbolo da segurança absoluta que nós teremos, da perfeição da igreja, da impossibilidade de haver heresias na igreja e de haver qualquer tipo de injustiça na igreja. Eu quero viver isso. E você também quer, porque nós amamos a igreja. E sabemos que a igreja é um ambiente sério, é um ambiente da justiça de Deus. Por enquanto ele exerce isso através do uso do instrumento humano, e por isso, né, uma vez ou outra, a gente pode cometer alguns erros. Porta aberta para todos, mas para tudo, não. Então é esse contraste que fazemos. Como é a igreja hoje? Como é a igreja de Cristo hoje? Os próprios crentes estão profundamente divididos hoje em dia, porque a igreja, mais do que pessoas, a igreja está deixando entrar dentro dela ideologias políticas, valores morais que denigrem a imagem do Evangelho, a moral do Evangelho, e a igreja aceitando, sendo iludida por uma mensagem humanística, bonita, agregacional, acolhedora, né, perdoadora, hospitaleira. A igreja iludida por uma mensagem ideológica meramente humana, mas destituída da palavra de Deus, ela aceita hoje práticas, liturgias, elementos de culto em sua igreja, design de igreja inapropriado, teatros, luzes, jogos, cores inadequadas para o reino de Cristo Jesus. Hoje é uma igreja com portas abertas para receber quase tudo e muita coisa que não presta. Tabernáculo de Deus com os homens, as portas jamais se fecharão. Então, é como se a gente pudesse dizer assim: as portas estão abertas, mas vigiadas. Vigiadas. Não entra qualquer coisa, não entra qualquer pensamento. Porque Deus, o próprio Deus e o seu Filho, o Cordeiro amado, os anjos, o seu tribunal ali, impede que qualquer... É uma garantia absoluta de que a igreja, a época, será a perfeita representação e realidade da vida em Cristo Jesus, da adoração perfeita a Cristo Jesus. Que visão extraordinária Deus concede a João. Isso porque pensamos só nos números. Mas quando você pensa no brilho, a igreja, né, a cidade, ela brilha, ela é feita de pedras preciosíssimas. A cidade de ouro, as ruas de ouro, a praça de ouro que brilha como vidro transparente. Nessa cidade tem uma grande praça. A Bíblia diz que nessa praça, a praça é de ouro e brilha. Olha a limpeza. Pensa numa cidade hoje com praça. Praça é lugar de vendas, é lugar de enganação, é lugar de aglomeração, é lugar de sujeira. Na Nova Jerusalém, não. Na cidade de Deus, não. Na cidade da habitação de Deus com os homens, não. Que futuro extraordinário espera
a Igreja de Cristo Jesus. Que futuro extraordinário aguarda a mim e a você. Uma cidade que não tem sol, não precisa de sol nem de lua. Imagine qualquer cidade hoje em dia sem luz. Imagine esse mundo sem sol. Nós vivemos num país tropical, o sol aqui é forte, mas aqui numa região como São Paulo, que às vezes passa uma semana inteira, 15 dias, um mês de chuva, tudo fechado, o tempo fica feio, a cidade fica feia, o céu fica feio. Como o sol é necessário para a terra, para a beleza, para a claridade e para a vida. Na Nova Jerusalém não haverá sol nem lua. O brilho do nosso Deus, porque Ele alumiará com a sua glória toda a cidade. Bem, queridos irmãos, enquanto pensamos nisto, tão pouco, porque a nossa imaginação não é capaz de alcançar os detalhes dessa cidade, alegremos-nos diante de Deus por aquilo que nos aguarda. Na nossa próxima live, estaremos pensando sobre e mostrou-me o rio puro da água da vida, a saúde, o alimento, a segurança, ainda nesta cidade. Ainda se trata dessa cidade. Deus nos abençoe. Amém? Eu quero cantar com vocês, depois a gente ora. Eu achei um hino também, um hino antigo. Eu aprendi esse hino, eu era menino. Aprendi com o Feliciano Amaral, como algumas pessoas que estão aqui na nossa live aprenderam também. Mas esse hino diz: eu ouvi de um país onde tudo é feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há da velhice o temor. Hoje muitos de nós já tememos aí a chegada da velhice, mas esse hino diz que lá nós não teremos temor da velhice. Eu ouvi de um país onde tudo é feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há da velhice o temor. Lá não há dor, não há temor. Nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, não há temor, os remidos a Deus louvarão. Nesse formoso lar, onde iremos morar, será tudo delícia e louvor. Os fiéis e leais, lá nos passos reais, para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão.
Que bênção, né? É isso que nos aguarda, graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos lembrar dos nossos desafios de oração. Temos alguns pedidos, até pedidos novos aqui. Olha, o nosso irmão Miguel Moura, ele pediu aqui no grupo do Ministério dos Homens da nossa igreja, pediu oração por Ironildo, um tio seu, né, que precisa das nossas orações. Ele está com um problema de pneumonia muito forte, pneumonia pós-Covid-19. Pastor Adiel estará viajando para o Amazonas e passará um período lá, se preparando ainda para, enquanto aguarda a cirurgia, mas ele disse que há muita necessidade lá, os obreiros que estão trabalhando precisam muito do apoio nesse período, e então ele vai viajar, a nossa oração por ele. Continuamos orando pela Benícia, Tiganá, não temos notícia do Tiganá recentemente. Maria Aparecida, que é o pedido da irmã Cleusa, o Gilmar, Valéria, Elaine e Maria, que são familiares da Marlene Odete. Arlindo, João Freitas, Elsomar, Eti, são pessoas já conhecidas, e a essa altura nós pensamos que você associa também a família. Giuseppe, Vera Lúcia, Tata, Irailda, essas pessoas aqui agora, Tata, Irailda, Wilson, Vera Lúcia, são todos membros da nossa igreja. Vera Lúcia não, mas são pessoas que estão com problemas já há um bom tempo. E a gente tem orado por essas pessoas já há muitos anos. Continuamos orando pelo pastor Eclésio, está um pouco melhor, mas ainda hospitalizado. Continuamos orando pelo pastor David e pastor Elias Teodoro, são pedidos da nossa irmã Abigail. A oração também pela Luíse, também um pedido da Abigail, essa aqui é a Abigail Leite. Orar pelos desempregados, pelas autoridades na área da saúde, né? Pela vacina, que a vacina já está aí, mas é uma confusão, se aprova, se não aprova. Mas quero também louvar a Deus, né? Nós temos pessoas desempregadas, mas recebemos notícia bem recente de que 2 irmãos da nossa igreja estão empregados. Nós temos o nosso irmão Gaspar e o Ivan. Vamos ainda confirmar direitinho, mas tivemos as primeiras informações de um possível trabalho que conseguiram. É motivo para louvar a Deus. Então, queridos irmãos, vamos orar juntos, agradecer a bênção de ter o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, Senhor absoluto da nossa vida. Oremos por essas pessoas, algumas conhecidas e outras não, mas oração pedindo que as misericórdias de Deus possam acompanhar. Vamos orar juntos? Querido Deus, nosso amado Pai, graças te damos pela bênção desta tarde, por mais uma edição do Pão das Três, pela leitura da Tua Palavra, pelo estudo da Tua Palavra. Rogamos, Pai, o Teu cuidado permanente sobre nós, sobre nossa vida, sobre o conhecimento da Tua Palavra, para que cada dia, Pai, o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa gloriosa esperança, e tudo isso pela leitura, pelo conhecimento da Tua Palavra, pois aprendemos que a fé vem, se fortalece, continua pelo ouvir a Tua Palavra. Obrigado por nossa igreja, obrigado por tantas outras igrejas que também com seriedade proclamam a palavra do Senhor. Abençoa, Pai, esses queridos irmãos cujos nomes mencionamos aqui. Visita cada um, Senhor, alguns no hospital, outros se tratando em casa. Rogamos que a Tua
a tua presença, Senhor, seja consolo, seja saúde, seja recuperação, seja restauração na vida de todos esses queridos irmãos. Abençoa as tuas igrejas. E enquanto aqui estamos, Pai, nós pedimos a tua bênção para a nossa caminhada tranquila, segura, até o dia em que adentraremos os portais da Nova Jerusalém. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendita a tua palavra que nos ensina essas coisas e o teu Espírito que nos ajuda a compreender. Bendito seja o teu Filho, autor e consumador da nossa fé, de uma tão extraordinária salvação. Toma-nos em tuas mãos e não nos permitas, Pai, o desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que continuemos em Cristo Jesus, nosso caminho seguro para a salvação eterna. Oramos pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando mais uma edição do Pão das Três, hoje, segunda-feira. Amanhã teremos mais uma edição com o pastor Márcio, nesse período aí de 2 semanas, em que o pastor Júnior está de férias. Participe, acompanhe os nossos trabalhos, divulgue, compartilhe este vídeo para que muitas outras pessoas possam acompanhar também. Pessoas podem ser edificadas. Há pessoas que têm a oportunidade de aprender bastante, outras precisam desses pequenos estudos, para ir simples, de forma mais simples, como são os nossos estudos. E muitas pessoas precisam, você pode auxiliá-las, ajudá-las, compartilhando, curtindo, para que as pessoas do seu contato possam acompanhar também. Desejamos que Deus dê a todos os queridos irmãos um resto de tarde muito bem, feliz. Deus abençoe a todos e um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.